Você tem uma roupa dentro do seu guarda-roupa que você nem usa. Todo mundo tem uma roupa dessa que a gente não usa, nunca usou, mas mesmo assim a gente não se desfaz, porque a gente sabe que algum dia a gente pode escolher aquela roupa. Algum dia aquilo pode combinar com o nosso estado de espírito. E é por isso que nós escolhemos as nossas roupas. Por um estado de ser. E é agora que vem o pulo do gato. Como é que nós deixamos o nosso estado de espírito oscilar tanto? Quem é que pode comandar esses estados, se não a gente mesmo? E eu quero aproveitar que o tema Michael Jackson tá muito em alta e eu quero falar para vocês o que o sobrinho dele descobriu quando estava estudando sobre ele para poder fazer a gravação do filme. Mas antes de linkar com o assunto, eu quero deixar um adendo. Na Grécia Antiga, aquele que conseguia chegar no templo do oráculo de Delfos, ele lia lá bem grandão: conhece-te a ti mesmo. Essa frase era mais ou menos a mesma coisa que dizer: você quer saber o teu futuro? Então conheça-se. Isso é basicamente a questão da existência do livre-arbítrio. Porque se nós temos mesmo essa parada de livre-arbítrio, é óbvio que essa escolha, ela representa a escolha de quem nós somos. Quem nós realmente escolhemos ser. Qual estado de espírito a gente escolhe ter hoje. Você pode estar ouvindo isso e pensar: meu, Bruna deu uma pirada, né? O que tem a ver Michael Jackson com um canal que fala sobre desenvolvimento pessoal, expansão da consciência? E de fato, o que eu vi que me deixou bem chocada é que o sobrinho do Michael Jackson, quando foi fazer as gravações, ele descobriu que o tio, o Michael, ele tinha post-its espalhado pela casa toda. Ele tinha post-it no espelho do banheiro, ele tinha post-it colado na parede, ele tinha post-it colado no guarda-roupa dele. Então, tudo o que ele ia fazer, ele tinha lá os post-its para ele ficar lendo e falando para si mesmo. Então, nesses post-its, a grande maioria estava escrito: eu sou o número 1, eu sou muito bom, eu sou o número 1 do mundo, as pessoas gostam de me ouvir, eu sou o maior artista pop reconhecido de todos os tempos. E pasmem vocês, essas coisas elas realmente funcionam. O próprio Cristiano Ronaldo, já tem um vídeo meu aqui no canal falando sobre isso, ele também, todas as vezes que ele vai fazer uma preparação ali para chutar o pênalti, vários canais de futebol, se a gente for pegar, na hora que o Cristiano vai bater o pênalti, a boquinha dele mexe lá, e aí os caras sempre falam que ele tá falando: você vai conseguir, você treinou muito pra isso, você vai dar conta, você sabe o que fazer, chega lá e faz aquilo que você treinou. Gente, quem treina, quando vai fazer a parada mesmo lá na vida real, quem treina tira de letra. Então é isso que a gente precisa pensar, que quanto mais a gente treina os nossos ouvidos para ouvir de nós mesmos aquilo que a gente quer que aconteça ou aquilo que a gente não quer que aconteça, mais isso vai ser vivido na nossa vida real, mais a gente vai materializar aquilo. Então, se você é uma pessoa que tem treinado muito os teus ouvidos para ouvir coisas ruins sobre você, é óbvio que você vai materializar coisas muito pesadas na sua vida. Então, assim como o próprio Michael fazia e assim como o Cristiano Ronaldo faz, começa a colocar vários post-its espalhados pela tua casa falando as coisas boas que você quer que sejam verdade na tua vida. Porque tudo vai começar primeiro aqui. Tudo começa primeiro na nossa cabeça e depois aquilo vai para nossa vida real. Eu coloquei aqui um vídeo para vocês de uma PNL, tá escrito bem grandão assim: PNL, reprogramação neurolinguística, que é a reprogramação que eu deixei aqui. Porque assim, é claro que não vai adiantar a gente só ficar ouvindo aquilo e achando que sentadinho no sofá da nossa casa assistindo TV, as coisas vão acontecer, porque não é só disso que a vida é feita. Mas quando a gente consegue unir a matéria e o espírito, as coisas elas deslancham de uma maneira muito mais simples, de uma maneira muito mais fácil, sabe? As coisas entram num fluxo maior. Então eu deixei aqui para você uma reprogramação para você ouvir por 30 dias seguidos. É interessante que você ouça de manhã, quando você acorda, a primeira coisa que você vai fazer, e antes de dormir. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem um mecanismo de defesa, podemos chamar de ego.
E esse ego é isso que tá fazendo com que eu faça esse vídeo aqui, por exemplo. Então eu tava lá meditando, tive a ideia de fazer o vídeo e as coisas me vieram por intuição, então espírito, intuição, né? Como se minha alma estivesse ali colhendo uma intuição e o meu ego é quem me ajuda a colocar aquilo na prática. Quando eu não tenho um ego dominado, quando eu não tenho um ego forte, rapidinho eu vou desistir de fazer. Por quê? Porque eu fiquei com preguiça, eu estruturei um texto para conversar com vocês, então eu escrevi, e tudo isso demanda tempo, demanda energia, a gente começa a criar autossabotagem. Não, mas eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. O ego dominado, ele vai servir para isso, ele vai servir para colocar você para fazer de fato aquilo que você quer fazer. Mas se de repente a gente tem um ego que ele não tá tão dominado, esse ego ele está dominante, é o ego quem nos domina, né? Se a gente tá no processo de expansão da consciência, você já ouviu falar sobre isso? Se você tem um ego dominante, se o seu ego é um ego preguiçoso e é ele quem comanda a tua vida, quando a informação bater na tua cabeça, quando a reprogramação quiser bater na tua cabeça, o seu ego ele vai repelir aquela informação. Então, por exemplo, assim, você acha na tua consciência e no teu subconsciente que você não merece, você não é merecedor, você não vai conseguir desfrutar de coisas boas, você não vai conseguir, sei lá, emagrecer, treinar, sei lá, qualquer coisa, tá? Se você acha isso consciente e inconsciente, você tem um ego que vai comandar a tua vida a partir do que você pensa. Você pensa que você não é merecedor, o seu ego ele vai fazer de tudo para provar para você que você realmente não é merecedor. Então, quando você pensar que você é uma pessoa preguiçosa, o seu ego ele vai provar para você que sim, preguiçoso, acordou, não quis fazer nada. Ó, nossa, falei que eu era preguiçosão. Quando a informação ela vai bater na sua cabeça, o seu ego vai repelir. Mas se você estiver prestes a pegar no sono, e o sono é o descanso da alma, o sono é a hora que o seu subconsciente, ele fica acordadão aqui, ó. Ele fica parecendo uma esponja pronta para chupar, pronta para pegar o que você vai dispor ali para tua consciência. Então é nesse momento, nesse melhor momento em que as informações elas podem chegar para você. Então, se você é uma pessoa que dorme ouvindo coisas que são desagradáveis, filmes às vezes ali meio tensos, se você dorme assistindo jornal, ouvindo coisas desse sentido que vão atrapalhar o teu desenvolvimento aqui na Terra, coisas que vão atrair para você mais dor, mais desânimo, coisas que vão atrair para você roubo, sei lá, morte. Terrível. Não durma ouvindo esse tipo de coisa. Durma ouvindo coisas que vão te edificar. Então, por isso que eu coloquei para vocês, para você conseguir ouvir 30 dias seguidos, e é gratuito, tá aqui, que é uma coisa que me ajuda demais, me ajudou. Eu tenho o costume de sempre, sempre, sempre ouvir coisas edificantes, principalmente quando eu não tô prestando atenção naquilo. Então, por exemplo, digamos que eu esteja aqui lavando uma louça. Cuidado com o que tá tocando ali mais afastado, porque o seu subconsciente, ele tá puxando tudo. Então, coloca a reprogramação mental na hora que você acordar, para você conseguir já direcionar o teu dia, e a gente chama isso de livre-arbítrio. Direciona o teu dia para o que você quer. Começa a falar coisas positivas sobre você mesmo. Eu sou uma pessoa agradável, eu vou conseguir. Se você trabalha com vendas, eu vou conseguir bater minha meta de vendas. Eu vou conseguir fazer aquilo que eu me propus. Essa semana vai ser maravilhosa. Eu vou treinar, eu vou pra academia. Eu vou dar conta de fazer a minha alimentação do jeito que eu me planejei. Você precisa, por livre arbítrio, falar coisas boas para que você mesmo ouça e cumpra. Entende? Assim como o Michael falava, e ele realmente se tornou o cara mais falado de toda a história, o artista pop, o cara assim, ele é um sucesso, independente das coisas que aconteceram, independente se houve abuso ou não, coisa com criança ou não, independente disso, eu quero que você foque no sucesso que ele se propôs a ter e teve. Eu quero que você foque no sucesso que o Cristiano Ronaldo se propôs a ter e teve. Então, nós estamos falando aqui de pessoas com uma fama, com um potencial estratosférico. E quando a gente olha para isso, a gente precisa modelar.
essas pessoas, essas personas, e o que é que elas fazem, o que elas fizeram. E uma das coisas que elas fizeram, é, sem sombra de dúvida, a autoafirmação. Então, pega esse vídeo e ouve quantas vezes você conseguir. Se você estiver lavando louça, põe. Se você for tomar banho, coloca. Se você for trabalhar e tiver tudo bem, ficar uma coisinha ali baixinha pra você ir ouvindo. É uma afirmação. São afirmações. É uma reprogramação mental. São afirmações que vão fazer com que o seu cérebro, ele se conecte àquilo que você tá ali afirmando. Compreende? Então eu sei que parece bobo e nada, nem nada no mundo vai tirar o peso da ação. Você precisa agir. Mas coloca a tua mente para trabalhar a teu favor. Não fica falando mal de si mesmo, nem dos outros, se possível. E não fica falando que você não vai conseguir. Direciona a tua mente para aquilo que você quer, assim como esses artistas fazem. Eu ouço hoje em dia muitas histórias, como tem a internet aí bombando. Os caras de sucesso, é muito difícil, eu nunca ouvi alguém falando que não pensava que ia ter sucesso, ou pelo menos que não se imaginava ali, né, naquele ponto de sucesso, que não se imaginava às vezes dando uma vida melhor para a família. O próprio Jim Carrey, ele tem um cheque que ele mesmo fez para ele, se eu não me engano, de 100 milhões de dólares. Se eu não me engano, é isso. E ele mesmo fez o cheque, assinou, e ele falou que um dia ele iria ganhar aquela quantia. E no filme Debi Lloyd foi a primeira vez que ele teve acesso a realmente, exatamente, a quantia de 100 milhões de dólares. Se eu não me engano, é esse valor, tá? E tudo é assim na nossa vida. Todas as vezes que eu me conecto com aquilo que eu quero ser na minha vida, é incrível, mas parece que a minha mente ela já vai começando a buscar. E se eu não me conecto, eu entro em um vitimismo que é sem querer, eu nem percebo. Quando eu menos espero, eu já tô naquele vitimismo pensando, ai, eu estou muito cansada, eu tô com muita preguiça. É sem querer, é num piscarzinho de olhos. E aí, pra gente conseguir sair desse estado, leva um tempo e tem que fazer força. Mas é por isso que eu tô falando pra você. A roupa que você escolhe, ela é determinada pelo estado de espírito que você tá hoje. Quando é que nós vamos começar a determinar os nossos estados de espírito? Quando é que a gente vai parar de ser um fantoche da nossa própria mente e a gente vai começar a determinar? Não é o nosso ego que nos domina. Nós precisamos dominar o nosso ego. Um dos passos para que isso aconteça é reprogramando a sua mente. Colocando afirmações positivas, colocando uma nova verdade dentro da sua cabeça. Esse é um fato, é um ponto excelente. O outro ponto é treinando a nossa cabeça a não falhar. Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente faz. Não fica dando tarefas grandes, porque o seu cérebro ele não vai saber. Dê tarefas pequenininhas. E lá no meu Instagram eu fiz uma analogia sobre isso e eu quero trazer aqui de volta pra vocês essa analogia que pra mim ficou muito boa. Mesmo quando o seu relacionamento ele tá uma merda, teu marido ou tua esposa, teu parceiro tá aí do seu lado, teu marido tá gordo, tua esposa tá gorda, tirou o dente aqui, quebrou o dente, tá descabelada, vive com a camiseta do vereador, teu esposo tá com a barriga desse tamanho, mau hálito, o cara tá todo cagado. Mesmo assim, você escolhe, você toma a decisão de que você não vai procurar outra pessoa fora do casamento. Que você não vai trair o teu esposo, a tua esposa. Você toma essa decisão. A fidelidade com o outro é uma decisão. A fidelidade consigo mesmo também precisa ser uma decisão. Mas na maioria das vezes a gente escolhe não fazer algo por nós mesmos. Mas pelo outro a gente tá fazendo o tempo todo. A gente tá indo trabalhar na empresa do outro. Mas a gente não se compromete com o nosso próprio negócio. A gente não faz uma coisa que a gente sabe que vai desagradar o outro, mas nós nos desagradamos o tempo todo. Então, tudo isso é uma escolha. Nós precisamos tomar a decisão de que seremos pessoas melhores, seremos pessoas diferentes. Falei que ia fazer? Fiz. Falei que ia treinar? Treinei. Falei que ia comer certo? Comi. Pequenas tarefas vão fazendo com que a nossa habilidade de confiar e cumprir as nossas próprias palavras
que essas habilidades elas sejam cada vez maiores e elas vão crescendo. E eu posso parecer repetitiva porque eu falo isso em muitos vídeos, mas é algo que eu falo tanto e que você vai aprender isso por repetição. Porque o nosso cérebro, ele aprende por repetição. Segundo a neurociência, a gente tem um ponto que se chama neuroplasticidade. E o nosso cérebro, ele vai se adequando àquilo que a gente vai propondo. Então, eu estou propondo a você, e não vou cansar de propor, que você se dê pequenas tarefas e cumpra essas pequenas tarefas. Para você saber que você é uma pessoa que pode confiar na tua própria palavra. Autoconfiança. Para que você saiba que você é uma pessoa que tem palavra, tem dignidade, falou que ia fazer, fez. Não esperou ninguém, não esperou aplauso, não esperou empurrão, não parou por conta das críticas, não parou por conta de nada, nem das tuas próprias autocríticas. Você se manteve forte. Eu quero que você, no final dessa jornada, descubra isso. O poder que você mesmo tem dentro de você. Então não para. Não pare. Por mais que as coisas estejam difíceis, pensa. Se fosse pro outro, eu faria. Se fosse na empresa do outro, eu estaria indo. Se fosse pra melhorar o meu casamento, talvez eu faria. E por que não pra você? Por que não pra melhorar a tua vida? Por que não único e exclusivamente pra você? A traição, o fato de você achar que você vai ali trair teu companheiro, tua companheira, isso daí é uma questão de caráter. Você tem caráter, por isso você não o faz, né? Cada um tem um acordo aí com o seu parceiro, com o seu cônjuge. Tem pessoas que têm relacionamento aberto, tem pessoas que não, tem pessoas que são vários estilos de vida, mas a infidelidade e a traição, ela é uma questão de caráter. Se não é um acordo entre as partes, é uma questão de caráter. Então pensa que todas as vezes que você se propôs a fazer algo por você e você não faz, é uma autotraição. Você está traindo a si próprio. E isso é uma questão de caráter também. É uma questão de autoestima. Se você é a pessoa mais importante da sua vida, se você é a pessoa que tem o maior auto-amor, o maior amor próprio, você vai, a partir de hoje, colocar metas na sua vida que você não vai deixar de cumprir. Por mais que elas sejam difíceis. Se é para o teu crescimento, se é para a tua evolução, se é para você melhorar, cumpra essas metas. Seja forte, seja corajoso. É o que eu espero de mim. Todas as vezes que eu faço vídeos aqui, eles são para mim e eles são para você também. É um empurrãozinho para que você consiga se tornar uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais firme e que você dê conta de ter a vida dos teus sonhos. Porque a vida dos teus sonhos vai depender do que você pensa de si mesmo e das tuas ações. Tá certo? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que você tenha tido bons insights. Se você pegou pelo menos um insight desse vídeo, pra mim ele já é o suficiente. Se você de repente fez alguma coisa e falou, Bru, aquilo que você falou me ajudou, coloca aqui nos comentários, porque pra mim é importante saber que tá dando certo pra você. Eu gosto de saber. Eu fico feliz em saber que ajuda. E se você sabe que esse vídeo vai ajudar alguém, manda esse vídeo também para essa pessoa, compartilha o vídeo, fala, ó, esse vídeo aqui é para ajudar você a dar conta de fazer as coisas que você se propôs a fazer. Eu confio em você e eu também quero que você confie em você. Deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque isso tudo vai ajudar ainda mais o canal a continuar crescendo. E se você tem uma sugestão de tema, deixa aqui também nos comentários que eu vou adorar saber e criar um vídeo do jeitinho que você gostaria que fosse. Se você tiver alguma pergunta, manda pra mim também. Se você quiser me seguir no Instagram, @personal Bruna Palmieri com 2 Is. Lá eu falo um pouco mais da minha vida fitness. Organizo também algumas ideias no sentido fitness e psicológico, né? A partir de uma análise também de psicanálise, porque eu adoro tudo isso, né? Eu sou especialmente envolvida com o mundo das ideias. E é isso, tá bom? Então espero ter te ajudado e até o próximo vídeo.